Minha mãe nunca tinha gritado comigo daquele jeito. Eu só tinha aberto o guarda-roupa. Estava procurando uma caixa com toalhas, quando vi uma capa branca pendurada no fundo, atrás de casacos que ela não usava havia anos. A capa era de tecido grosso e estava amarelada perto do zíper. Perguntei: "O que tem aqui?" Minha mãe apareceu no corredor quase correndo. Quando viu minha mão no cabide, segurou meu braço. "Não mexe nisso." Eu ri, mais de nervoso do que de graça. "Calma, mãe, o que é?" Ela soltou meu braço. "Um vestido antigo." "Seu?" "Não." Fechou o guarda-roupa e colocou a chave na gaveta da cômoda. Aquilo aconteceu 4 meses antes do meu casamento. Eu estava passando alguns dias na casa dela, em Ribeirão Preto, porque ainda faltava resolver decoração. Convites e uma quantidade de coisas que eu só descobri que existiam quando comecei a organizar casamento. Meu noivo, Eduardo, chegaria no sábado. Naquela noite, acordei com a sensação de que alguém estava no corredor. A porta do meu quarto estava aberta. Havia uma mulher parada do lado de fora. Não vi o rosto direito. Vi primeiro o vestido, branco, comprido, mangas de renda. A mulher estava imóvel, com as mãos juntas na frente do corpo. Eu sentei na cama. "Mãe?" Ela não respondeu. Acendi o abajur. O corredor estava vazio. Levantei e olhei. Nada. No dia seguinte, ainda tentei transformar aquilo num sonho. Só que, quando minha mãe saiu para comprar pão, abri o guarda-roupa novamente. A capa estava fechada. Puxei o zíper. Era o mesmo vestido, mesmas mangas, mesma renda, até uma pequena faixa de cetim na cintura. Fechei na mesma hora. Minha mãe voltou e percebeu. "Você abriu. Quem usou esse vestido?" Ela colocou as sacolas na mesa sem responder. Insisti. "Quem era ela?" Minha mãe me encarou. "Você sonhou alguma coisa?" Não gostei da pergunta. Contei o que tinha visto. Ela ficou muito pálida. Depois respondeu: "Você está ansiosa por causa do casamento." Foi tudo o que disse. No sábado, Eduardo chegou. Minha mãe tentou agir normalmente, mas parecia irritada com qualquer coisa. Durante o jantar, percebi que ela olhava algumas vezes para o corredor. Naquela madrugada, acordei novamente. A mulher estava mais perto. Dessa vez, dentro do quarto, parada ao lado da cômoda. O vestido branco parecia mais escuro na pouca luz. O rosto ainda estava parcialmente escondido pelo véu. Mas havia uma diferença. Ela não estava olhando para mim. Estava olhando para Eduardo, que dormia do meu lado. Eu congelei. Chamei o nome dele. A mulher não se mexeu. "Eduardo." Ele acordou assustado. No momento em que virou para mim, a figura desapareceu. Acendemos a luz. Contei o que tinha acontecido. Ele tentou me acalmar. Disse que eu estava misturando o vestido com o sonho anterior. Eu queria acreditar. Minha mãe, no café da manhã, não tentou. Quando soube que eu tinha visto a mulher outra vez, perguntou imediatamente: "Ela olhou para você?" "Não." Minha mãe demorou um pouco. Para quem ela estava olhando? Eu não respondi. Ela já sabia. Naquela tarde, Eduardo saiu para encontrar um amigo. Esperei ele ir embora. Coloquei a chave do guarda-roupa sobre a mesa. "Agora você vai me contar." Minha mãe sentou. Ficou algum tempo mexendo na aliança. Depois falou um nome que eu nunca tinha ouvido dentro daquela casa. Cecília. Era a irmã dela. Minha tia morreu antes de eu nascer. Eu sabia vagamente que minha mãe tivera uma irmã, mas cresci ouvindo que ela tinha morrido jovem e que quase não existiam fotografias. O vestido era dela. Cecília ia se casar. Faltavam menos de 2 semanas quando descobriu que o noivo mantinha um relacionamento escondido com outra pessoa. Perguntei quem. Minha mãe começou a chorar. Eu soube antes de ela responder. "Com você?" Ela assentiu. Fiquei sem saber o que dizer. Minha mãe explicou que tinha 20 anos. Cecília tinha 26. O relacionamento já acontecia havia meses. O noivo dizia que terminaria tudo. Não terminou. Cecília descobriu sozinha. Houve uma briga enorme. Ela cancelou o casamento. Saiu de casa pouco tempo depois. Minha mãe nunca mais teve uma relação normal com ela. E ela morreu como? Acidente de carro. 2 anos depois. "E você guardou o vestido por quê?" Ela olhou para o corredor. "Porque ninguém quis." Não acreditei. "Mãe,
Ela abaixou a cabeça, porque eu me sentia culpada. O noivo de Cecília nunca ficou com minha mãe. Depois que o casamento acabou, simplesmente desapareceu da vida das duas. O vestido ficou. Minha mãe tentou se desfazer dele mais de uma vez. Sempre desistia. Naquela noite, Eduardo voltou. Eu não contei imediatamente o que tinha descoberto. Só disse que estava cansada. Fomos dormir cedo. Não vi Cecília. No domingo, minha amiga Paula passou para me entregar algumas amostras de lembrancinhas. Ela e Eduardo se conheciam havia anos. Os dois tinham intimidade. Sempre tiveram. Eu nunca tinha visto problema nisso. Enquanto conversávamos na cozinha, percebi movimento no corredor. Cecília estava parada diante do guarda-roupa, sem véu. Pela primeira vez consegui ver o rosto. Ela não parecia com raiva. Parecia triste. Olhou para mim. Depois virou os olhos para a cozinha, para Eduardo e Paula. Sumiu. Eu comecei a reparar. Não porque o fantasma tivesse me contado alguma coisa, mas porque, depois daquilo, pequenas coisas que eu sempre tratava como normais começaram a parecer diferentes. Paula sabia coisas sobre Eduardo que eu não lembrava de ter contado. Eduardo apagava algumas notificações rápido demais. Os dois tinham piadas que eu não entendia. Ainda assim, eu me recusava a concluir qualquer coisa. Eu não queria transformar uma aparição numa acusação. Foi minha mãe quem piorou tudo. Na segunda-feira, enquanto Eduardo tomava banho, ela veio até mim. Ela apareceu ontem? Apareceu. Quando? Contei. Minha mãe fechou os olhos. Com Cecília, era assim também, assim como. Ela começou a desconfiar antes de ter prova. Aquilo me irritou. Eu não sou a Cecília, eu sei. E o Eduardo não é aquele homem, eu sei. Mas nem ela parecia acreditar completamente. Voltei para casa 2 dias depois. Levei o vestido comigo. Minha mãe não queria. Eu também não sabia por que estava levando. Talvez porque estivesse cansada de vê-lo escondido. Talvez porque quisesse provar para mim mesma que tudo aquilo não dependia daquela casa. Pendurei a capa no quarto de hóspedes do meu apartamento. Durante 4 dias, nada aconteceu. Eduardo trabalhava até tarde. Na quinta-feira, Paula apareceu sem avisar. Disse que estava na região. Conversamos. Ela parecia nervosa. Quando Eduardo chegou, os dois se olharam de um jeito que eu não soube interpretar. Naquela noite, acordei. E Cecília estava sentada no chão diante do vestido. A capa estava aberta. Eu tinha certeza de que havia fechado. Ela passou a mão pela renda. Depois levantou o rosto. Não olhou para mim. Olhou para o celular de Eduardo sobre a mesa de cabeceira. A tela acendeu naquele instante. Uma mensagem de Paula. Eu não precisei abrir escondido. O nome apareceu. A prévia dizia. Ela percebeu alguma coisa? Acordei Eduardo. Não houve grito, não houve cena bonita. Ele tentou explicar, depois admitiu. Não tinha acontecido nada físico, segundo ele. Mas havia meses existia uma relação entre os dois que passava muito do limite de amizade. Mensagens, encontros que eu não sabia, conversas sobre mim, sobre o casamento, sobre a possibilidade de ele terminar comigo. Eu pedi que fosse embora. Adiei o casamento. Na manhã seguinte, meses depois, minha mãe veio buscar o vestido. Antes de guardar, abriu a capa na minha frente. Cecília apareceu no reflexo do espelho, parada atrás de nós. Minha mãe também viu. Ela começou a chorar. Eu não. Fechei a capa. Minha mãe segurou o cabide. No reflexo, Cecília já não estava mais. O vestido voltou para o guarda-roupa. Dessa vez, minha mãe não trancou a porta. A primeira foto foi tirada por acaso. Minha mãe estava em cima de uma escada, tentando alcançar uma caixa no alto do armário da sala. E meu tio Rogério segurava a base enquanto reclamava que a gente devia ter contratado alguém para esvaziar a casa. Eu achei a cena engraçada. Peguei o celular e tirei uma foto. Na hora não vi nada. Só fui reparar à noite, quando estava deitada no quarto que tinha sido da minha mãe, e comecei a passar as imagens do dia. Atrás dos dois, quase no fim do corredor, havia uma mulher. Ela estava parada perto da porta da cozinha. Usava um vestido escuro, simples, com mangas até o cotovelo. O cabelo era preso atrás da cabeça. Não estava borrada, não parecia reflexo.
O rosto aparecia de lado como se ela estivesse olhando para dentro da sala. Eu me sentei na cama. Ampliei a foto. A mulher continuava lá. Chamei minha mãe. Ela olhou por menos de 2 segundos e me devolveu o celular. Deve ser alguém que passou na rua e refletiu no vidro. Não tem vidro aí. Então é sombra. Sombra com vestido? Minha mãe ficou irritada rápido demais. Disse que estava cansada, que a casa estava uma bagunça e que eu tinha mania de prestar atenção em coisa inútil. Aquilo me incomodou mais do que a própria foto. Minha avó tinha morrido 3 semanas antes. A casa era dela havia décadas e nós estávamos ali para separar documentos, móveis e objetos antes de colocá-la à venda. Eu conhecia praticamente todo mundo da família que já tinha morado ali. Nunca tinha visto aquela mulher. No dia seguinte, mostrei a imagem para meu tio Rogério. Ele ficou calado. Depois perguntou: "Sua mãe viu?" Eu disse que sim. E o que ela falou? Que é sombra. Ele deu um sorriso sem graça. Então deve ser. Foi a segunda reação estranha. Decidi não insistir. À tarde, minha prima Júlia chegou para ajudar. Tirei uma foto dela sentada no chão, cercada de caixas, segurando um abajur horrível que minha avó nunca deixava ninguém jogar fora. Quando fui mandar a foto para ela, vi a mulher de novo. Dessa vez estava mais perto. Aparecia no canto direito da imagem, ao lado da cristaleira. A mesma roupa, o mesmo cabelo preso, o mesmo rosto sério. Mostrei para Júlia. Ela ficou branca. Quem é essa? Minha mãe ouviu e veio da cozinha. Quando viu a tela, tomou o celular da minha mão. Ficou olhando. Para de fotografar dentro dessa casa. Ninguém falou por alguns segundos. Eu perguntei por quê. Ela respondeu: "Porque eu estou pedindo." Foi aí que eu soube que havia alguma coisa que não estavam me contando. Ainda naquela tarde aconteceu uma coisa que me fez parar de procurar explicação técnica. Júlia me chamou para levar 2 caixas até o carro. Do lado de fora, ela brincou que eu devia tirar uma foto dela, com um abajur, antes que alguém finalmente jogasse aquilo no lixo. Tirei 2. Não havia ninguém atrás dela. Quando voltamos para a sala, ela sentou no mesmo lugar de antes, e eu tirei outra, mais por impulso do que por coragem. A mulher apareceu de novo. Agora estava atrás da poltrona onde minha avó costumava sentar. Foi a primeira vez que percebi um limite. Ela não aparecia comigo na calçada, no quintal ou diante do portão. Só dentro da casa. Júlia também percebeu. Ela não está seguindo você. Aquilo, estranhamente, me tranquilizou por alguns segundos. Até completarmos a frase em silêncio. Ela estava presa ali. Naquela noite, eu não dormi direito. A casa estava silenciosa, mas não tinha nada daquela sensação de filme de terror. O que me incomodava era outra coisa. Eu conhecia cada ruído daquele lugar. O estalo do corredor, o barulho do portão, a geladeira velha ligando. Por volta das 2 da manhã, levantei para beber água. Quando passei pela sala, vi alguém perto da cristaleira. Parei. Era só uma forma escura, de costas. Meu primeiro impulso foi chamar minha mãe. A forma virou levemente o rosto. Eu reconheci o perfil da fotografia. Acendi a luz. Não havia ninguém. Na manhã seguinte, comecei a abrir armários. Não estava procurando fantasma. Estava procurando uma fotografia. Minha avó guardava tudo. Álbuns, retratos de casamento, fotos de aniversário, gente que eu nem sabia quem era. Achei uma caixa no fundo do armário da sala, atrás de toalhas antigas. Dentro havia fotografias sem moldura. Em uma delas, reconheci a mulher. Ela estava mais jovem, sentada na varanda ao lado da minha avó. No verso estava escrito: Lourdes e Irene, 1978. Minha avó era Lourdes. Irene era a mulher. No meio das outras fotografias, encontrei ainda uma imagem de aniversário em que alguém tinha cortado cuidadosamente uma pessoa da lateral. Só restava parte de uma mão e a manga de um vestido escuro. No verso, os nomes tinham sido escritos em caneta. Havia um espaço raspado entre Lourdes e Paulo. Não precisei perguntar quem tinha sido removida. Levei a foto de 1978 para a cozinha. Minha mãe viu e fechou os olhos. Meu tio Rogério estava sentado à mesa. Nenhum dos dois perguntou onde eu tinha encontrado. Quem foi Irene?
Minha mãe respondeu primeiro, irmã da sua avó, porque eu nunca ouvi falar dela. Silêncio. Rogério tentou encerrar dizendo que eram assuntos antigos. Eu coloquei a foto sobre a mesa. Ela está aparecendo nas fotos que eu tiro aqui. Minha mãe levantou. Chega. Foi embora da cozinha. Rogério ficou. Depois de um tempo, ele falou. Sua avó tinha uma irmã mais velha. Elas brigaram. Por quê? Homem. Foi só isso que ele quis dizer. Mais tarde, Júlia me ajudou a procurar. Encontramos outras fotos. Em algumas, Irene aparecia ao lado da minha avó. Depois de certo ano, sumia completamente. Também encontramos um envelope com documentos antigos da casa. O imóvel tinha pertencido ao pai das duas. Depois da morte dele, deveria ter sido dividido, mas a escritura posterior estava somente no nome da minha avó. Naquela noite, confrontei minha mãe de novo. Ela chorou antes de contar. Irene era casada. O marido dela começou um relacionamento escondido com minha avó. Quando Irene descobriu, houve uma briga enorme. O casamento acabou. Pouco depois, Irene também perdeu a parte que tinha na casa. Segundo minha mãe, houve assinatura de documentos, pressão da família e uma versão repetida por anos de que Irene tinha recebido dinheiro e escolhido ir embora. E recebeu. Minha mãe demorou para responder. Eu não sei. Você acredita que recebeu? Ela olhou para o chão. Não. Irene morreu ainda jovem, longe dali. Depois disso, minha avó nunca mais falava dela. As fotos foram sendo guardadas. Algumas desapareceram. O nome também. Na manhã seguinte, tirei outra fotografia. Não contei para ninguém. Fotografei a sala vazia. Irene apareceu no centro, não no fundo, no centro. Ela estava de frente para a parede, onde havia várias marcas retangulares mais claras, deixadas por quadros retirados, e parecia olhar para uma delas. Peguei a fotografia antiga de 1978. Havia 2 furos velhos na moldura de madeira, que ainda estava dentro da caixa. Procurei na parede. Encontrei 2 pregos antigos, tortos, exatamente na posição daquela marca. Minha avó tinha tirado Irene dali. Não era apenas uma foto escondida. Ela tinha ocupado aquela parede. Chamei minha mãe e Rogério. Não pedi permissão. Coloquei a fotografia de volta na moldura e pendurei onde os pregos ainda estavam. Minha mãe começou a chorar. Rogério ficou olhando para Irene durante muito tempo. Depois disse, a gente fez de conta que ela não existiu. Foi a primeira vez que alguém falou aquilo de maneira direta. Naquele dia, passamos horas falando sobre ela. Minha mãe contou o pouco que lembrava. Rogério contou histórias que nunca tinha repetido. Júlia escreveu o nome no verso de algumas fotos que não tinham identificação. Antes de irmos embora, sugeri uma última fotografia da família na sala. Minha mãe quase recusou. Depois aceitou. Apoiei o celular numa estante, programei o temporizador e sentei com eles. Quando a foto foi tirada, ninguém quis olhar na hora. Eu fui a primeira. Éramos 4. Eu, minha mãe, Rogério e Júlia, só nós. Nenhuma mulher no corredor. Nenhum rosto perto da cristaleira. Nenhuma figura atrás da gente. Na parede, porém, a fotografia de Irene estava perfeitamente visível. E foi assim que ela apareceu pela última vez naquela casa. Não escondida atrás da família, no lugar dela. Quando minha mãe morreu, meus irmãos conseguiram decidir o destino de praticamente tudo em 2 finais de semana. A geladeira foi para o Caio. Minha irmã Rosana quis a cristaleira. O conjunto de jantar ficou comigo porque ninguém mais tinha espaço. Até as panelas foram divididas sem discussão. O problema era o piano. Ninguém queria o piano. E, ao mesmo tempo, ninguém conseguia tirar aquele piano da casa. Ele ficava na sala desde antes de eu nascer. Preto, pesado, com algumas teclas amareladas e uma marca pequena na lateral que eu tinha feito com um carrinho quando era criança. Minha mãe tocava muito quando nós éramos pequenos. Nos últimos anos, quase nunca. Mesmo assim, quando sugerimos vender o instrumento, ela sempre respondia a mesma coisa. Enquanto eu estiver viva, esse piano fica aí. Depois que ela morreu, achei que finalmente seria simples. Não foi. A primeira empresa que contratamos mandou 3 homens. Eles afastaram o piano da parede.
Colocaram cintas por baixo e começaram a levar até a porta. Na primeira tentativa, todas as teclas graves tocaram ao mesmo tempo. Um som forte e feio que fez os três soltarem o instrumento. Um deles riu. Isso aí, reclamou. Eu ri também. Rosana não. Ela estava olhando para o banco. Vocês viram? Perguntei o quê? Nada. Tentaram outra vez. Quando o piano chegou perto da porta da sala, a porta do corredor bateu com tanta força que um quadro caiu da parede. Os homens desistiram naquele dia. Disseram que precisariam de equipamento melhor. Caio ficou irritado. Mãe morreu e continua mandando na casa. Rosana respondeu. Não fala isso. Eu achei exagero dos dois. Até a noite seguinte. Eu estava dormindo na casa porque ainda faltava separar alguns documentos. Acordei com música. Não era uma melodia completa. Eram poucas notas. 3 ou 4. Pausa. Depois mais algumas. Fiquei deitada escutando. O piano estava tocando. Levantei. A sala estava escura. Do corredor, eu conseguia enxergar o instrumento de lado. Havia alguém sentado no banco. Minha mãe. Eu reconheci o cabelo primeiro. Ela usava o mesmo coque baixo que fazia quando ficava em casa. Estava de camisola. As mãos repousavam sobre as teclas. Eu parei no corredor. Não senti medo imediatamente. Senti aquela vontade absurda de falar com ela. Mãe? Ela virou o rosto. Não sorriu. Também não parecia triste. Olhou para mim. Depois abaixou os olhos para o banco do piano. E desapareceu. Fiquei parada durante muito tempo. Quando acendi a luz, a sala estava vazia. O banco estava um pouco afastado do instrumento. No dia seguinte, contei para Rosana. Ela não pareceu surpresa. Eu vi ela no Dia dos Homens. Onde? Sentada no piano. Por que você não falou? Porque eu achei que estava ficando impressionada. Caio ouviu e começou a reclamar que a gente estava transformando tudo em história de fantasma. Ele marcou outra retirada para a semana seguinte. Dessa vez vieram 4 homens. Minha mãe apareceu antes mesmo que tocassem no piano. Eu estava no corredor. Vi o reflexo dela no vidro da estante, parada atrás do instrumento. Quando me virei, não havia ninguém. Os homens começaram o trabalho. Assim que levantaram a parte da frente, 3 teclas tocaram, depois mais 2. Uma sequência curta. Rosana começou a chorar. Para. Caio ficou furioso. Para o quê? É madeira, Rosana. Então uma das portas do piano abriu sozinha. Não com violência. Só abriu. O homem que estava mais perto deu um passo para trás. Caio mandou todos pararem. Quando ficamos sozinhos, ele bateu a mão na tampa. O que você quer, mãe? O piano respondeu com uma única nota. Caio saiu da sala. Eu quase ri de nervoso. Minha mãe sempre conseguia fazer ele perder a paciência. Até morta. Naquela tarde fiquei sozinha na casa. Sentei no banco do piano. Fazia anos que eu não tocava. Levantei a tampa e pressionei uma tecla. O som saiu desafinado. Depois outra. Nada aconteceu. Passei a mão pelo banco. Era acolchoado e tinha uma tampa que levantava para guardar partituras. Eu sabia disso desde criança. Abri. Havia algumas folhas antigas, métodos de piano, 2 partituras e um fundo de madeira. Quando puxei uma das partituras, percebi uma pequena fita presa numa lateral. Puxei. O fundo falso levantou. Ali havia um maço de envelopes. Mais de 20, todos amarrados com um barbante. O primeiro tinha um nome que eu conhecia. Pravera. Vera era irmã da minha mãe. Minha tia. E aquele nome era quase proibido dentro da nossa família. Eu devia ter uns 10 anos, quando tia Vera desapareceu da nossa vida. Cresci ouvindo uma história muito simples. Ela tinha brigado com minha mãe por causa de dinheiro. Depois, foi morar no Paraná. Não quis mais saber da família. Minha mãe dizia que tinha tentado conversar várias vezes, mas Vera era orgulhosa. Meu pai contava uma versão ainda pior. Dizia que minha tia tinha feito coisas muito feias e era melhor deixar o passado quieto. Eu nunca questionei muito. Abri a primeira carta. A letra era da minha mãe. Vera, eu não sei se essa vai chegar até você. Li em pé mesmo. Depois sentei. Minha mãe tinha escrito aquelas cartas durante anos. Em uma, pedia desculpas por uma discussão. Em outra, dizia que sentia falta da irmã.
Em várias, perguntava por que Vera não respondia. Havia cartas de aniversário. Uma escrita quando minha avó adoeceu. Outra quando Rosana nasceu. Uma dizia: eu tentei ligar outra vez, mas ele diz que você não quer falar comigo. Parei nessa frase. Ele. Continuei lendo. Pouco a pouco surgiu uma história completamente diferente da que nós conhecíamos. Depois da briga entre as duas, minha tia Vera tentou manter contato. Meu pai não gostava dela. Achava que Vera se metia demais no casamento. Segundo as cartas, ele começou a atender telefonemas e dizer para minha mãe que a irmã tinha desligado. Depois passou a dizer para Vera que minha mãe não queria falar. Minha mãe acreditou durante algum tempo. Depois começou a desconfiar. As cartas eram a tentativa dela de furar aquilo. Só que algumas nunca tinham sido enviadas. Outras pareciam ter voltado. E havia envelopes de Vera misturados entre elas. Abri um. Eu já entendi que você escolheu acreditar nele. Outro. Não precisa mandar recado dizendo que eu não sou mais sua irmã. Outro. Eu nunca falei que não queria ver as crianças. Fiquei gelada. Meu pai tinha morrido 8 anos antes. Minha mãe continuou vivendo naquela casa. Nunca explicou nada. Talvez porque tivesse descoberto tarde demais. Talvez por vergonha. Talvez porque, depois de tantos anos, não soubesse mais como consertar. Liguei para Rosana e Caio. Quando chegaram, espalhamos as cartas sobre a mesa. Caio leu em silêncio. Rosana chorava. Então a tia Vera não abandonou a gente. Eu respondi. Pelo menos não do jeito que contaram. Havia um endereço antigo em uma das cartas. Com alguma ajuda conseguimos encontrar Vera. Ela ainda estava viva. Morava em Curitiba. Eu telefonei. Quando disse meu nome, houve um silêncio enorme. Silvia. A voz dela tremia. Eu quase não consegui continuar. Contei sobre minha mãe. Ela já sabia da morte, por uma conhecida distante. Depois falei das cartas. Vera ficou calada. Que cartas? Da mãe e algumas suas. Ela guardou dentro do banco do piano. Ouvi minha tia começar a chorar. Marcamos de nos encontrar. Fui sozinha. Levei as cartas. Vera parecia muito com minha mãe, mais do que eu lembrava. Sentamos na cozinha dela e passamos a tarde lendo. Ela confirmou que meu pai interferia no contato. Diz que, durante anos, acreditou que minha mãe tinha escolhido o marido e cortado a irmã da vida dela. Minha mãe, aparentemente, acreditava que Vera tinha desistido da família. 2 pessoas passaram décadas ofendidas, uma com a outra, por mensagens que nunca tinham sido ditas. Quando voltei para casa já era noite. O piano continuava no mesmo lugar. Sentei no banco. Eu achei ela, mãe. Fiquei esperando alguma coisa. Nada. Entreguei as cartas. Silêncio. Comecei a chorar. Você podia ter contado isso antes. O piano tocou 3 notas. As mesmas que eu tinha ouvido na primeira madrugada. Depois ficou quieto. Na semana seguinte, marcamos novamente a retirada. Caio não fez piada. Rosana ficou na cozinha porque não queria olhar. Os homens levantaram o piano. Nenhuma tecla tocou. A porta do corredor não bateu. Levaram o instrumento até o caminhão sem qualquer problema. Quando terminou, a sala pareceu enorme. Eu fiquei sozinha na casa mais alguns minutos antes de entregar as chaves ao corretor. Já estava indo embora quando ouvi música, muito baixa. A mesma sequência curta de notas. Veio da sala vazia. Olhei para o lugar onde o piano tinha ficado. Minha mãe estava parada ali, não sentada, não tentando segurar nada, só parada. Ela olhou para mim e sorriu. Foi a última vez que eu vi minha mãe. E pela primeira vez, desde que começamos a esvaziar aquela casa, eu consegui fechar a porta, sem sentir que estava deixando alguma coisa dela presa lá dentro. Minha filha começou a falar do menino no 3º dia depois da mudança. Ela tinha 7 anos e uma imaginação enorme. Então, eu não dei muita importância. A casa ficava em Recife, numa rua tranquila, e nós tínhamos acabado de sair de um apartamento pequeno. Para ela, tudo era novidade. Quarto maior, quintal, corredor comprido, móveis que já estavam na casa quando alugamos. Foi durante o café da manhã. Ela estava comendo pão e falou: "O menino não gosta quando eu fecho a porta." Minha esposa, Paula, perguntou: "Que menino?" "O do meu quarto."
Eu continuei mexendo no café. Amigo novo? Minha filha balançou a cabeça. Não, ele já morava aqui. Paula olhou para mim. Eu ri. Então cobra aluguel dele. Minha filha não achou graça. Nos dias seguintes, ela mencionou o menino outras vezes. Dizia que ele ficava perto do guarda-roupa. Nunca sentava na cama. Nunca brincava. Só aparecia ali. Perguntei como ele era. Ela respondeu, mais velho do que eu, mas não muito. E ele fala, pouco. O quê? Ela pensou. Ele pergunta se chegou alguma coisa. Aquilo ficou na minha cabeça por alguns minutos. Depois esqueci. O guarda-roupa tinha vindo junto com a casa. Era antigo, enorme, de madeira escura, pesado demais para termos sequer considerado tirar do quarto. A proprietária disse que poderíamos usar enquanto quiséssemos. Minha filha gostava dele, porque as portas eram grandes e havia um espelho por dentro. Uma semana depois, ela acordou chorando. Fui correndo. Ela estava sentada na cama, apontando para o guarda-roupa. Ele estava aí. Acendi a luz. Nada. Abri as portas. Roupas, caixas, sapatos. Não tem ninguém. Ele estava. Você sonhou? Ela começou a ficar irritada. Eu não sonhei. Paula apareceu atrás de mim. Ficamos com ela até dormir de novo. No dia seguinte, Paula sugeriu que tirássemos o guarda-roupa. Eu achei exagero, mas quando uma criança começa a ter medo do próprio quarto, pouco importa quem está certo. Chamamos 2 homens para mover o móvel até a área de serviço, enquanto decidíamos se devolveríamos à proprietária. Eles reclamaram do peso. Quando afastaram o guarda-roupa da parede, apareceu uma mancha retangular mais clara no reboco. Nada além disso. Minha filha dormiu 3 noites perfeitamente. Nenhum menino, nenhuma conversa. Eu até brinquei com Paula. Fantasma despejado. Na quarta tarde, minha filha saiu correndo da área de serviço. Veio até mim chorando. Ele está lá agora. Eu parei de sorrir. Onde? Perto do guarda-roupa. Fui até lá. A porta da área de serviço estava aberta. O guarda-roupa ocupava quase a parede toda. Não havia ninguém. Então ouvi um estalo. Uma das portas do móvel se abriu alguns centímetros. Fiquei parado. A casa estava sem vento. Abri completamente. Nada dentro além de 2 caixas que ainda não tínhamos retirado. Foi naquela noite que eu vi o menino pela primeira vez. Eu tinha levantado para beber água. Ao passar pela área de serviço, enxerguei alguém de pé. Uma criança. Devia ter 8 ou 9 anos. Camiseta clara, short escuro, cabelo curto. Estava ao lado do guarda-roupa. Meu corpo inteiro travou. Ele não parecia assustador. Esse era o pior. Parecia simplesmente um menino que não deveria estar ali. Ei! Ele virou o rosto para mim. Depois levantou a mão e apontou para o móvel. Eu acendi a luz. Sumiu. Não dormi mais. Na manhã seguinte contei para Paula. Ela não perguntou se eu tinha certeza. Só falou. A gente tira esse negócio daqui hoje. Liguei para a proprietária. Expliquei que não queríamos mais o móvel. Ela ficou em silêncio quando eu disse qual era. Perguntou. O guarda-roupa do quarto dos fundos. É. Vocês mexeram nele? A pergunta me incomodou. Só tiramos do quarto. Ela pediu que eu não jogasse fora antes de conversar com ela pessoalmente. Veio naquela tarde. Chamava-se Márcia e devia ter pouco mais de 60 anos. Quando entrou na área de serviço, ficou parada olhando para o móvel. Perguntei se conhecia algum menino relacionado à casa. Ela demorou. Meu irmão, o nome dele era Marcelo. Márcia tinha 11 anos quando ele saiu daquela casa. Marcelo tinha 9. Os pais haviam se separado. Uma separação ruim. O pai ficou com Marcelo. A mãe permaneceu com Márcia. Segundo a versão que Márcia cresceu ouvindo, Marcelo escolheu morar com o pai. E com o tempo, parou de procurar a mãe. Ele morreu? Perguntei. Márcia assentiu. Morreu já adulto, anos depois em outra cidade. Ela dizia ter tentado contato poucas vezes. Nunca teve resposta. A mãe morreu, acreditando que o filho tinha seguido a própria vida, sem querer olhar para trás. Perguntei sobre o guarda-roupa. Era dele. Márcia passou a mão pela madeira. Meu pai comprou quando ele era pequeno. Depois da separação, Marcelo levou algumas roupas, mas o móvel ficou.
Márcia tinha herdado a casa e nunca conseguiu se desfazer dele. Não falei ainda sobre o menino apontando, só pedi ajuda para olhar. Esvaziamos tudo, tiramos gavetas, passamos a mão no fundo. Parecia normal, até Paula notar que uma tábua interna tinha uma cor ligeiramente diferente das outras. Havia 2 pregos pequenos segurando uma chapa fina no fundo do guarda-roupa. Removemos. Atrás havia um espaço estreito. Dentro dele, uma caixa de papelão achatada. Márcia sentou numa cadeira. Antes mesmo de abrirmos, a caixa continha cartas. Muitas, algumas em envelopes, outras dobradas. Na primeira estava escrito: para minha mãe. Márcia começou a chorar. As cartas eram de Marcelo. A maioria tinha sido escrita quando ele ainda era criança. Ele contava coisas da escola, perguntava sobre a irmã, dizia que queria voltar para casa. Em várias, perguntava por que a mãe não respondia. Nenhuma tinha selo, nenhuma tinha sido enviada. Havia também 2 cartas escritas pela mãe para Marcelo. Essas estavam abertas. Uma delas terminava dizendo que o quarto dele continuava igual e que ele poderia voltar quando quisesse. Márcia levou a mão à boca. Ela mandou isso. Olhei para ela. Como sabe, eu estava com ela quando escreveu. Foi aí que entendemos. As cartas da mãe tinham chegado ao pai, mas nunca a Marcelo. As cartas de Marcelo nunca tinham saído daquela casa, depois que, em algum momento, foram devolvidas ou escondidas ali. Não sabíamos exatamente quem as colocou atrás da madeira. O pai já tinha morrido, havia muitos anos. Não havia mais ninguém para perguntar. Márcia passou quase 1 hora lendo. Minha filha chegou perto, viu a caixa e perguntou: é isso que ele estava esperando? Ninguém respondeu. Márcia olhou para ela. Ele falou isso para você. Ele perguntava se tinha chegado alguma coisa. Márcia chorou de novo. Naquela noite, deixamos o guarda-roupa vazio. As cartas ficaram com Márcia. Minha filha dormiu no nosso quarto mesmo assim. Eu fui até a área de serviço antes de dormir. O menino estava lá. Dessa vez, eu não me assustei. Ele ficou ao lado do móvel. Olhou para mim. Depois para o lugar vazio onde a caixa tinha estado. Perguntei: era isso? Ele não respondeu, só desapareceu. Márcia encontrou o endereço onde Marcelo tinha morado por último e conseguiu contato com a viúva dele. Dias depois, soube que Marcelo passou a vida dizendo que a mãe nunca tinha respondido suas cartas. Ele realmente acreditava que ela não queria falar com ele. Márcia mandou cópias de tudo para a família dele. Levou os originais para casa. O guarda-roupa foi retirado pouco depois. Minha filha ficou olhando enquanto os homens carregavam o móvel para fora. Perguntei se estava tudo bem. Ela disse: ele não está indo junto. Como você sabe? Porque ele não está mais esperando. Depois daquele dia, nunca mais ninguém viu o menino, e o quarto finalmente virou só o quarto da minha filha. Eu achei que o quarto de hóspedes tinha algum problema, antes de imaginar que pudesse ter alguma coisa ali. A casa ficava em Vitória, e tinha pertencido ao mesmo casal por quase 30 anos. Quando eu e meu marido, André, compramos, a antiga dona já estava morando com a filha. E deixou alguns móveis porque não tinha interesse em levar tudo. Entre eles uma cama de casal, uma cômoda e uma mesa de cabeceira no quarto dos fundos. Foi André quem viu a mulher primeiro. Eu estava na cozinha quando ele apareceu com uma expressão estranha. Tem alguém no quarto. Eu larguei o que estava fazendo. Como assim? Uma mulher. Corremos até lá. O quarto estava vazio, a janela fechada, a porta dos fundos trancada. André disse que tinha passado pelo corredor e visto uma mulher sentada na beirada da cama. Devia ter uns 50 anos. Cabelo castanho na altura dos ombros, vestido azul escuro. Ela estava de lado, olhando para a parede. Quando ele voltou 2 passos para conferir, não havia ninguém. Eu ri, não porque fosse engraçado, porque a alternativa era levar aquilo a sério. Você viu uma roupa jogada na cama. Patrícia, eu vi uma pessoa. Passamos semanas sem tocar no assunto, até eu vê-la. Era quase meia-noite. Eu tinha ido buscar um carregador numa caixa que ainda estava no quarto. Acendi a luz do corredor, mas não a do quarto. Quando cheguei à porta, vi uma mulher sentada na cama, exatamente onde André tinha descrito.
Não enxerguei os olhos, só o perfil, as mãos apoiadas sobre o colo. E um detalhe que eu lembraria depois: ela estava olhando para a mesa de cabeceira. Recuei, acendi a luz. A cama estava vazia. Chamei André. Dessa vez ele não precisou me convencer de nada. O curioso era que nenhum de nós sentia a presença dela em outros lugares da casa. Nunca apareceu na sala, nunca no corredor, nunca no quintal, sempre naquele quarto. Por isso começamos pelo óbvio. Perguntamos ao corretor se alguém tinha morrido ali. Ele jurou que não sabia de nada. Procurei notícias do endereço. Nada. Finalmente mandei mensagem para a antiga proprietária. Ela se chamava Teresa. Perguntei de maneira cuidadosa se alguém da família tinha falecido dentro da casa. Ela respondeu quase imediatamente: não. Então, enviei uma descrição da mulher. Teresa demorou mais de 20 minutos para responder. Quando respondeu, escreveu: você viu ela? Aquilo me gelou. Liguei. Teresa atendeu com uma voz muito mais nervosa do que nas poucas vezes em que tínhamos conversado. Perguntei quem era. Ela ficou em silêncio. Depois falou: ela nunca morou aí. Foi a frase que me fez perceber que a história era pior do que eu imaginava. Mas você sabe quem é? Acho que sei. Quem? Teresa pediu que eu não mexesse nos móveis do quarto até ela falar comigo novamente. Eu perguntei por quê. Ela desligou. André achou que devíamos tirar tudo de lá. Eu concordei. Começamos pela mesa de cabeceira. Ela tinha 2 gavetas. A primeira estava vazia. A segunda emperrava. André puxou com força até sair do trilho. Atrás da gaveta havia um pequeno relógio de pulso. Feminino. Pulseira dourada. O vidro estava riscado. Não parecia ter sido esquecido ali por acaso. Estava encaixado no fundo, entre a madeira e a parede traseira do móvel. Quando peguei, senti uma coisa estranha. Não frio, não choque, nada dramático. Só a sensação imediata de que aquele objeto não devia estar na minha mão. Naquela mesma noite, a mulher apareceu novamente. Dessa vez, eu estava dentro do quarto. Coloquei o relógio sobre a mesa. Ela surgiu no reflexo do espelho da cômoda, atrás de mim. Virei. Não havia ninguém. Olhei novamente para o espelho. Ela continuava lá, olhando para o relógio, não para mim. Peguei o celular para fotografar. Quando voltei a olhar, tinha desaparecido. Teresa ligou na manhã seguinte. Perguntei diretamente. O relógio era dela. Silêncio. Você encontrou? Encontrei. Teresa começou a respirar diferente, como quem tenta manter a voz firme. O nome dela era Regina. Regina tinha sido amiga de Teresa, amiga próxima. As duas se conheceram ainda jovens. Frequentavam a casa uma da outra, viajaram juntas. Os filhos cresceram se conhecendo. Durante alguns anos, Regina também frequentou aquela casa em que eu estava morando. Mas não só como amiga. Ela e o marido de Teresa tiveram um relacionamento escondido. Durou mais de 1 ano. Quando ouvi aquilo, imaginei uma história simples. Regina tinha morrido na casa ou tinha sido descoberta naquele quarto. Mas Teresa disse que não. Regina morreu quase 15 anos depois, em outra cidade, de doença. Nem morava mais no Espírito Santo. Então por que ela aparece aqui? Teresa respondeu: eu não sei. Perguntei sobre o relógio. Ela sabia exatamente qual era. Tinha visto Regina usando muitas vezes e lembrava de uma discussão específica. Uma tarde, Teresa entrou naquele quarto procurando o marido e encontrou a mesa de cabeceira aberta. No chão havia uma pequena peça dourada, parte do fecho de uma pulseira. O marido disse que devia ser alguma coisa velha. Dias depois, Teresa viu Regina sem o relógio que usava quase todos os dias. Perguntou onde estava. Regina disse que tinha perdido. Teresa não juntou as coisas naquele momento. Só descobriu o caso meses depois. O marido confessou parte. Regina confessou outra. A amizade acabou. O casamento continuou por alguns anos, mas nunca voltou a ser o mesmo. O que Teresa não sabia era que o relógio tinha permanecido dentro da casa. Eu procurei isso. Ela disse: o relógio. Depois que descobri tudo, procurei. Eu queria saber se ela tinha realmente estado naquele quarto. Fiquei olhando para o objeto sobre a mesa.
Teresa tinha passado décadas sem saber. Regina tinha morrido sem admitir onde tinha deixado a prova. E o marido de Teresa, que morreu anos antes dela vender a casa, aparentemente tinha escondido o relógio atrás da gaveta. Naquela noite, a aparição voltou, mas aconteceu algo diferente. André estava comigo. Regina apareceu sentada na cama. Nós dois vimos. Ela não parecia triste, também não parecia zangada. Isso foi o que mais me perturbou. Ela apenas olhava para o relógio, depois para mim, e depois para a porta, como se esperasse que eu entendesse alguma coisa muito simples. Foi quando percebi que eu estava tratando Regina como uma vítima. Mas ela também tinha traído Teresa. Tinha entrado naquela casa escondida. Tinha se relacionado com o marido da própria amiga. Talvez aquela presença não estivesse pedindo justiça. Talvez estivesse simplesmente presa à única coisa que ainda mantinha aquela mentira dentro da casa. Liguei para Teresa. Perguntei se ela queria o relógio. Ela demorou para responder. Quero. Fui até a casa da filha dela no sábado. Teresa estava sentada na varanda. Coloquei o relógio dentro de uma pequena caixa e entreguei. Ela abriu. Ficou muito tempo olhando. Depois pegou o objeto na mão. Então, eu não estava ficando maluca. Perguntei o que ela queria dizer. Teresa contou que, depois de descobrir o caso, tinha passado anos lembrando daquela peça dourada no chão do quarto. O marido dizia que ela estava misturando as coisas, que Regina nunca tinha entrado ali, que os encontros tinham acontecido fora da casa. Ela acabou acreditando que talvez tivesse construído aquela lembrança depois da traição. O relógio provava que não. Antes de eu ir embora, Teresa falou uma coisa que nunca esqueci. Eu não precisava que ela pedisse perdão, só precisava saber que eu lembrava certo. Quando voltei para casa, entrei direto no quarto de hóspedes. A cama estava vazia. Naquela noite, André dormiu no quarto só para testar. Não viu ninguém. Na semana seguinte, minha irmã passou 2 dias conosco e dormiu ali. Nada. Nunca mais vimos Regina. Meses depois trocamos os móveis. Quando retiraram a mesa de cabeceira, fiquei olhando para o espaço vazio onde ela tinha ficado. Eu ainda não sei se Regina queria que Teresa descobrisse a verdade. Não sei se estava arrependida. E não sei se aquela aparição tinha alguma intenção, além de continuar ligada ao que havia deixado para trás. Só sei que ela permaneceu naquele quarto, enquanto o relógio esteve escondido. E foi embora no mesmo dia em que ele finalmente voltou para as mãos da mulher de quem precisava ter sido escondido. Depois que minha irmã morreu, a campainha da casa começou a tocar às 11h40 da noite. No começo achei que fosse defeito. Era uma casa antiga em Campinas, com campainha presa no muro e fio passando até a sala. Meu pai já tinha reclamado daquele botão várias vezes. Às vezes agarrava, às vezes não tocava. Mas o horário começou a me incomodar. 11h40. Sempre. Minha irmã mais nova, Camila, tinha morrido num acidente de carro em janeiro. Eu tinha 33 anos. Ela, 28. Depois do acidente, quase tudo dentro da casa parecia fora do lugar. A escova dela continuava no banheiro. A caneca permanecia no armário. E ao lado da porta, ainda estava o chaveiro onde ela pendurava as chaves quando chegava. A chave da casa continuava ali. Foi devolvida junto com os outros pertences. Eu nunca tive coragem de tirar. Na primeira noite em que a campainha tocou, fui até a porta pensando que fosse algum vizinho. Olhei pelo olho mágico. Ninguém. Abri mesmo assim. A rua estava vazia. Na segunda vez, não abri. Na terceira, minha mãe também ouviu. Deve ser o botão com mau contato, ela disse. Meu primo Henrique estava na sala naquela noite. Ele tinha passado para jantar. A campainha tocou às 11h40. Henrique olhou para o relógio. De novo, minha mãe não respondeu. Ele foi até o portão, mexeu no botão e disse que estava frouxo. No dia seguinte, voltou com ferramentas e trocou a campainha inteira. 2 noites passaram em silêncio. Comecei a acreditar que tinha acabado. Uma semana depois, Henrique voltou para jantar. Às 11h40, a campainha nova tocou. Fui até o olho mágico. Dessa vez havia alguém do lado de fora. Uma mulher, cabeça baixa, cabelo preso, blusa clara.
Eu não precisava ver o rosto inteiro. Reconheci minha irmã. Dei um passo para trás tão rápido que bati o ombro na parede. Minha mãe perguntou o que foi. Olhei de novo. Camila continuava lá, parada diante do portão. Não batia, não fazia sinal. Só esperava. Abre, minha mãe disse. Não. Henrique levantou. Renata, quem está aí? Quando voltei ao olho mágico, não havia ninguém. Abri a porta. A rua estava vazia. Naquela noite contei o que tinha visto. Minha mãe chorou. Henrique ficou irritado. Disse que o luto fazia a gente enxergar coisa onde não existia. Eu também queria acreditar. Só que a campainha não tocava em noites aleatórias. Comecei a prestar atenção. Anotei os dias. E percebi uma coisa. Ela tocava quando Henrique tinha passado pela casa. Nem sempre durante a visita. Às vezes ele vinha mais cedo para deixar alguma coisa. E a campainha tocava horas depois. Mas quando ele não aparecia, nada acontecia. Henrique passou uma semana viajando. Silêncio completo. Na noite em que voltou e foi jantar com a gente, 11h40. A campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Camila estava lá. Dessa vez com o rosto levantado. Ela não olhava para mim. O olhar estava voltado para a sala. Na direção de Henrique. Foi aí que comecei a pensar que ela não estava tentando entrar. Estava indicando alguém. No dia seguinte perguntei à minha mãe a que horas tinha acontecido o acidente. Ela deixou cair uma colher na pia. Por quê? Só responde. Perto de meia-noite. Que horas? Ela ficou em silêncio. Procurei depois numa cópia do boletim, que ainda estava entre os documentos da Camila. O atendimento tinha sido registrado pouco depois da meia-noite. Mas numa troca de mensagens com uma amiga dela, a última mensagem enviada por Camila era de 11h37. Já estamos indo. 11h40 deixou de parecer um horário qualquer. Nos dias seguintes, revi tudo o que eu sabia sobre aquela noite. A versão repetida pela família era simples. Camila tinha saído de uma festa, perdido o controle numa curva e batido numa árvore. Só que Henrique também estava naquela festa. E tinha aparecido em casa com o braço machucado naquela madrugada, dizendo que tinha caído de moto. Perguntei diretamente. Você estava no carro com a Camila? Ele riu sem graça. Tinha um monte de gente na festa. No carro, a expressão dele mudou. Não. Minha mãe entrou na cozinha nesse momento. Chega, Renata. Foi rápido demais. Você sabe de alguma coisa? Ela não respondeu. Naquela noite, Henrique foi embora cedo. Às 11h40, a campainha tocou. Quando fui até a porta, vi outra coisa. A chave de Camila balançava no gancho. As outras estavam paradas. Só a dela se movia. Peguei o chaveiro. Na hora em que tirei do gancho, a campainha parou. Minha mãe apareceu atrás de mim. Quando viu a chave na minha mão, ficou desesperada. Coloca de volta. Por quê? Porque era dela. Justamente, ela começou a chorar. A verdade apareceu aos poucos. Primeiro, minha mãe admitiu que Henrique estava no carro. Depois disse que não sabia quem dirigia. Por fim contou. Henrique estava dirigindo, tinha bebido. Camila estava no banco do passageiro. Depois da batida, ele estava consciente. Ela não. O pai de Henrique, irmão da minha mãe, chegou ao local antes da polícia. Mexeram na situação para fazer parecer que Camila dirigia. Minha mãe descobriu depois e ficou calada. Por quê? Ela repetia que estava com medo, que já tinha perdido uma filha, que não queria destruir a vida do sobrinho também. Eu nunca tinha sentido tanta raiva dela. Então vocês deixaram a Camila morrer com a culpa também? Minha mãe não conseguiu responder. Liguei para Henrique e mandei vir à casa. Ele recusou. Eu disse que, se não viesse, iria atrás dele. Chegou pouco depois das 9. Minha mãe estava na sala. A chave de Camila estava sobre a mesa. Henrique viu e ficou branco. Perguntei, você dirigia? Ele não respondeu. Às 11h39, ninguém falava mais. Nós três olhávamos para o relógio. Quando virou 11h40, a campainha tocou. Henrique fechou os olhos. Fui até a porta. Pelo olho mágico, Camila estava ali, exatamente como antes. Mas dessa vez tinha uma das mãos levantada, encostada no portão. Olhei para Henrique. Fala. Ele começou a chorar. Disse que tinha bebido. Disse que Camila pediu para dirigir e ele não deixou. Disse que perdeu o controle.
Depois falou a frase que eu nunca esqueci. Ela estava viva quando colocaram ela no banco do motorista. Minha mãe caiu no sofá. Eu fiquei alguns segundos sem conseguir me mexer. A campainha não tocou outra vez. Peguei a chave. Abri a porta. Camila estava do outro lado do portão. Não parecia machucada. Não parecia com raiva. Só estava olhando para mim. Atravessei o quintal. Encaixei a chave dela na fechadura. Girou normalmente. Quando abri o portão e levantei os olhos, não havia mais ninguém. Henrique contou a verdade depois. Eu não vou dizer que isso consertou alguma coisa. Não consertou. Camila continuou morta. Minha mãe teve que viver com o que escondeu. E eu tive que reaprender a olhar para pessoas da minha própria família. Mas a chave nunca mais voltou para o gancho. Eu guardei comigo. E, desde aquela noite, 11h40, passou a ser só um horário. A cadeira voltou para a varanda 3 vezes, antes de eu admitir que alguém estava colocando aquilo lá. Na primeira, achei que tivesse sido minha irmã. Na segunda, achei que fosse meu cunhado. Na terceira, eu mesma. Carreguei a cadeira para dentro. Deixei no quarto dos fundos, fechei a porta e coloquei uma caixa pesada na frente. Na manhã seguinte, ela estava outra vez no mesmo lugar de sempre, de frente para a rua. A cadeira era do meu pai. Uma daquelas de balanço, de madeira escura, com um encosto já meio gasto onde ele apoiava a cabeça. Durante anos, se alguém quisesse encontrá-lo depois das 5 da tarde, era só olhar para a varanda. Ele sentava ali com café, rádio pequeno e um pano no ombro. Meu pai morreu em maio. Eu, minha irmã Cláudia e meu irmão mais velho, Sérgio, passamos as semanas seguintes esvaziando a casa em Londrina. Minha mãe já tinha morrido havia 6 anos e nenhum de nós pretendia ficar com o imóvel. A única pessoa que não apareceu foi Leandro, nosso irmão mais novo. Ele e meu pai tinham brigado 2 anos antes. Uma briga feia, não por dinheiro nem herança. Foi uma daquelas discussões que começam por uma coisa pequena e acabam puxando 10 anos de mágoas. Leandro saiu da casa, dizendo que nunca mais pisaria ali. Meu pai respondeu que, se era isso que ele queria, não precisava voltar. Nenhum dos dois pediu desculpa. Quando meu pai ficou doente, eu liguei para Leandro. Ele perguntou se era grave. Eu disse que, sim. Ele falou que pensaria. Não veio. No enterro também não. Eu estava com raiva dele. Por isso, quando a cadeira começou a aparecer na varanda, Leandro não foi a primeira coisa em que pensei. Achei que alguém estivesse fazendo aquilo por apego. Cláudia gostava da cadeira. Perguntei diretamente. Você está colocando ela lá fora? Ela me olhou como se eu tivesse feito uma pergunta idiota. Não, o Sérgio. Pra quê? Naquela tarde, levamos a cadeira para a garagem. Sérgio passou uma corda em volta dela e amarrou numa estante velha. Pronto, falou. Amanhã ela não passeia. Na manhã seguinte, a corda continuava presa à estante. O nó estava intacto. A cadeira estava na varanda. Foi nesse dia que eu vi meu pai. Eu estava sozinha. Cláudia tinha ido buscar caixas e Sérgio resolver um documento. Entrei na sala carregando roupas e pela porta aberta vi alguém sentado. Reconheci primeiro o ombro, depois o jeito de apoiar o braço. Meu pai estava na cadeira. Não era transparente, não estava ferido. Não tinha nada de assustador no rosto. Era ele como eu lembrava dos últimos anos. Camisa clara, calça escura, cabelo branco curto. Fiquei parada. Pai? Ele não virou. Continuou olhando para a rua. Eu dei 2 passos. A madeira rangeu. Quando cheguei à porta da varanda, a cadeira estava vazia. Sentei no degrau e chorei. Não contei imediatamente para meus irmãos. Eu tinha medo de ouvir que era saudade. Mas 2 dias depois, Cláudia entrou na cozinha, muito pálida. Você viu ele? Nem precisei perguntar quem. Ela tinha visto meu pai sentado na cadeira, também olhando para a rua. Depois disso, paramos de tentar tirar a cadeira. O estranho era que meu pai nunca parecia interessado na gente. Eu ficava perto, falava. Perguntava se ele precisava de alguma coisa. Nada. Quando aparecia, mantinha os olhos no portão ou na esquina, como se estivesse esperando alguém chegar. Foi Cláudia quem falou primeiro. É o Leandro. Eu fiquei irritada. Não começa. Ele está esperando o Leandro. Você não sabe disso.
Daniela, olha para ele. Naquela noite, meu pai apareceu de novo. Eu sentei do outro lado da varanda. Fiquei em silêncio. Ele estava a menos de 2 metros de mim. Depois de um tempo, ouvi um carro entrando na rua. Meu pai se inclinou levemente para a frente. O carro passou direto. Ele voltou à posição anterior. Senti um aperto no peito. Não parecia uma presença presa à casa. Parecia um homem esperando o filho voltar. No dia seguinte, liguei para Leandro. Ele não atendeu. Mandei mensagem. Preciso que você venha aqui antes da gente entregar a casa. Ele respondeu, quase 1 hora depois. Não quero nada de lá. Escrevi. Não é sobre coisa. Não respondeu. 2 noites depois fizemos nossa última separação de móveis. A escritura ainda demoraria, mas praticamente tudo já estava definido. A cadeira continuava na varanda. Meu pai apareceu depois que escureceu. Dessa vez, Sérgio também viu. Nós 3 ficamos dentro da sala. Meu pai estava sentado do lado de fora. Ninguém falou nada. Então, Sérgio pegou o celular. Ligou para Leandro. Não sei o que disse, só ouvi. Parar de ser cabeça dura e vem aqui. Desligou. Leandro chegou no começo da tarde seguinte. Eu não o via havia quase 1 ano. Estava mais magro. Entrou pelo portão sem olhar direito para nenhum de nós. Parou quando viu a cadeira. Vocês ainda têm isso? Cláudia respondeu. Temos. Ele passou a mão pelo encosto. Perguntei se queria entrar. Leandro disse que não. Ficou na varanda. Depois sentou na cadeira. Ela rangeu do mesmo jeito que rangia com meu pai. Nós deixamos ele sozinho. Pela janela da cozinha, vi Leandro algumas vezes, limpando o rosto. Ficou ali quase 1 hora. Quando levantou, passou a mão no braço da cadeira e falou alguma coisa tão baixa que eu não ouvi. Foi embora sem levar nada. Na manhã seguinte, acordei cedo. A cadeira estava na varanda, exatamente onde Leandro tinha deixado. Naquele dia, Sérgio colocou ela na garagem. Ela ficou lá. Depois levamos para a casa de Cláudia. Nunca voltou sozinha. E eu nunca mais vi meu pai sentado nela. Às vezes, eu penso que ele poderia ter aparecido para nós. Poderia ter olhado para mim. Poderia ter dito alguma coisa. Mas talvez não fosse conosco, que ele ainda tinha uma conversa pela metade. Talvez estivesse apenas esperando a única pessoa que ainda não tinha voltado para casa.